Olá, bom dia! Vamos para Provérbios capítulo 19, porque hoje é dia 19. Então vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela sua presença, Pai. Que a sua palavra entre no nosso coração e nos ensine e que a gente consiga praticar. Em nome de Jesus, amém. Então, Provérbios capítulo 19, eu escolhi para começar o versículo 8. Eu vou ler hoje na versão NTLH, que diz assim: quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Então, quem adquire sabedoria, quem busca sabedoria, assim como busca o ouro e a prata, ama a si mesmo. A palavra de Deus em Provérbios 16:16 diz que a sabedoria vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. Para nós termos sabedoria, nós precisamos investir tempo, disposição. Precisamos o quê? Ler a palavra de Deus. Precisamos buscar o Espírito Santo, nos encher da presença dele. Porque ter sabedoria é a gente olhar a vida com os olhos de Deus, é agir conforme a vontade de Deus. Então, quando você tiver sabedoria, o Senhor vai se revelar a você, porque o Senhor é a sabedoria divina. Então, você tem orado, pedido ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria, me dê inteligência, Pai. Eu preciso de sabedoria. Então, invista um tempo para você pedir sabedoria, buscar a presença de Deus. Você vai ver que sua vida vai melhorar. Agora é o versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Então aqui está falando que a glória é ignorar as ofensas. O Evangelho, Jesus veio para nos ensinar isso. As boas novas são essas. Nós precisamos perdoar quem nos ofendeu. A mensagem de Jesus é simples. Nós precisamos querer seguir a palavra de Deus, perdoar quem nos ofenderam, orar pelos nossos inimigos, perdoar, sermos mansos, sermos humildes de coração. Olha o que está escrito em Mateus 6:12. Então aqui Jesus, ensinando sobre a oração, falou assim, versículo 11 de Mateus 6, sobre o perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, o próprio Senhor que está falando isso, que nós precisamos perdoar uns aos outros para que o Pai nos perdoe também. Essa semana, falando sobre isso com a minha filha, e ela estava com a mochila muito pesada, né? Então, falei para ela que a falta de perdão, a falta de liberar o perdão, é como se fosse aquele peso que ela estava carregando. Como se você estivesse carregando um peso insuportável por 24 horas. Enquanto ela não liberar o perdão para a pessoa, é como se ela estivesse carregando aquela mochila pesada nas costas. A gente fica assim, angustiado, né? Dói, machuca. Então precisamos liberar o perdão, é o que a palavra de Deus nos ensina. Agora, o versículo 13 diz assim: um filho sem juízo pode levar o pai a desgraças. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Olha que lar triste, né? Um filho sem juízo que pode levar o pai à desgraça, um filho insensato, um filho tolo. Que tristeza para o coração de um pai, né? E aqui também está falando, uma esposa que vive resmungando como água que pinga sem parar. Aquela esposa que é tão irritante de tanto que fica reclamando e falando. A Bíblia aqui, Provérbios, fala da mulher sábia, que fala com sabedoria e ensina com amor. Tão diferente dessa mulher aqui, dessa mulher que é irritante, que parece uma goteira pingando.
né? Então, nós precisamos buscar a transformação em Deus. O Senhor é bom, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos instrui, o Senhor nos ensina. Então, tem muitos lares que, em vez de parecer um pedacinho do céu, parece um pedaço do inferno, onde só tem briga, só tem contenda, só tem discussão. Ontem nós vimos aqui que é melhor comer um pão seco do que comer numa casa onde há vários banquetes. Então, e que há briga, né? Então é melhor você comer um pão seco numa casa simples do que morar num lugar requintado, comer um banquete. Mas essa casa só tem briga e contenda. Não é essa a vontade do Senhor para nós. Então, se você é homem, sacerdote do lar, líder do seu lar, você precisa buscar a transformação do seu lar, a transformação dos seus filhos, buscar a transformação da sua esposa, chamar a sua esposa para orar, chamar os seus filhos para orar. Eles não vão querer, né? Mas você é o líder, você é o sacerdote do lar. Você vai começar primeiro. Olha o que diz Jeremias 29:12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Então, quando você orar, o Senhor vai te ouvir. O Senhor muda qualquer situação. Você precisa buscar a presença do Senhor na sua casa. Somente o Senhor entrando na sua casa que vai mudar o cenário da sua casa. Então você precisa orar. Marido e esposa precisam estar em oração, porque a oração produz mais intimidade para vocês. Você só tem a ganhar com isso. Na oração, a oração tem poder e o Senhor responde a oração. Então você precisa transformar o seu lar. Marido e esposa, por favor, estejam em oração, porque os dias são maus. O inimigo quer roubar a nossa família. Então não vamos deixar isso acontecer. Se posicionem na presença de Deus. Amém? Outro versículo é o versículo 14, né? Que fala sobre a esposa prudente, que é um presente de Deus. Olha só, 14 na versão NTLH. Um homem pode herdar dos seus pais casa, dinheiro, herança, né? Um homem pode herdar isso. Mas só Deus pode dar uma esposa sensata, uma esposa prudente. Como é bom viver num lar onde tem uma mulher sábia, uma mulher que vai instruir os seus filhos, que vai cuidar do seu marido, que vai cuidar da casa, uma mulher sábia. Como é gostoso. Então, os jovens precisam orar nesse sentido, orar mais para saber a vontade de Deus antes de se casarem, porque é do Senhor que vai vir o cônjuge da vontade de Deus, um cônjuge temente a Deus, que é prudente, que ama o Senhor, um cônjuge servo. Então, é do Senhor que vai vir uma pessoa que vai te fazer bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, os jovens precisam orar. Se você tem um jovem perto de você, incentive ele a orar para que o Senhor venha dar um marido ou uma esposa prudente, uma esposa ou um marido sensato. Amém? Provérbios 18. Provérbios 19, versículo 18, fala sobre a correção dos filhos. Olha só, versículo 18 diz assim: corrija seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não mate de pancadas. Então, o propósito da disciplina é a formação do caráter, não é o espancamento, o castigo. Então, aqui, disciplina, você precisa corrigir, disciplinar para a formação do caráter. Então, tem pais que não ensinam, não instruem seus filhos. E quando os filhos fazem alguma coisa errada, o que eles fazem? Espancam. Espancam, batem, maltratam as crianças. A disciplina, a correção do Senhor. Aqui, educação de filhos. A maneira de Deus não é com base no espancamento, mas é com base na instrução, no cuidado, com amor. Educar
com amor nos caminhos do Senhor. Então você precisa disciplinar, cuidar, proteger o seu filho enquanto há tempo e esperança. Aqui diz, corrija seus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Então, na primeira infância, você tem que cuidar de seus filhos, educar e preparar para os seus filhos, preparar os seus filhos para o futuro, ainda hoje, enquanto é tempo, porque se você deixar eles à vontade, à mercê da vontade dele, à vontade do mundo, lá na frente você vai colher e vai ser amargo essa colheita. Então não provoque a ira do seu filho. Não afaste ele de vocês. Tenha tempo de qualidade. Crie seu filho com amor. Aqui a correção, a disciplina, é um ato responsável de amor. Você precisa promover uma disciplina sadia na vida dos seus filhos. Amém? Vamos orar? Que o Senhor hoje nos dê sabedoria, né? Para que a gente cumpra a palavra dele. Para que o nosso lar tenha o Senhor presente, para que a gente evite tantos conflitos que a gente viu aqui. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Nos dê sabedoria hoje, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha nos ajudar a buscar a sabedoria, investir o nosso tempo, nosso ânimo, nossa disposição em buscar o Senhor e buscar a sua presença, Pai. Que o Senhor seja o primeiro em nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Como diz a palavra, Pai, que a sabedoria vale mais do que ouro, mais do que a prata. Então nós queremos a sabedoria que vem do Senhor. Pai, também oramos para sermos pessoas sensatas, que têm domínio próprio, Senhor, a não perder o controle, ó Pai. E que também, ó Pai, nós venhamos liberar o perdão, porque a grandeza é perdoar a ofensa. O Senhor nos ensinou, ó Pai, que nós precisamos perdoar as pessoas, perdoar quem nos ofenderam, assim como o Senhor nos perdoou. Então nos ajude, ó Pai. Pai, oramos também para que o nosso lar seja um lar abençoado, um lar onde há paz, amor, alegria, um lar onde há pessoas sábias, filhos exemplares. Que o nosso lar, ó Pai, possamos ser esposa sábia, marido forte, como sacerdote, líder do lar, como o Senhor quer. Pai, abençoa o nosso lar, então, ó Pai. Que nós possamos te invocar todos os dias da nossa vida, todos os momentos, para que o nosso lar seja um pedaço do céu, para que do nosso lar flua a presença do Senhor. Queremos o Senhor, ó Pai, no nosso lar, para o Senhor estar nos guiando, nos direcionando. Que seu amor, que a sua mão, ó Pai, esteja no nosso lar. Queremos construir o nosso lar sobre a rocha, que é a sua presença. Ajude-nos, ó Pai, ajude-nos, Senhor. Aqui a sua palavra diz também, ó Pai, que a esposa prudente vem do Senhor. Então, ó Pai, desperta os jovens, Senhor, os jovens que estão à nossa volta, para buscarem a vontade do Senhor na vida matrimonial, Senhor. Que o Senhor dê a esses jovens, esposas, cônjuges, prudentes, tementes ao Senhor. Em nome de Jesus. Pai, oramos também, ó Pai, pela educação dos nossos filhos. Que nós possamos educar, Pai, corrigir nossos filhos à maneira do Senhor. Nos capacite, ó Pai, e que o nosso coração esteja aberto para a capacitação. Que tenhamos sabedoria e amor para instruir e corrigir os nossos filhos, ó Pai. Nos ajude a corrigi-los enquanto é tempo, enquanto eles são pequenos, ó Pai, porque nós queremos colher bons frutos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro nesse dia. Nos abençoa, Pai, que o nosso coração esteja cheio da sua presença, que essa palavra, Pai, fique no nosso coração e que a gente possa frutificar, que a gente possa praticar essa palavra hoje. Em nome de Jesus, amém. Então que o Senhor te abençoe hoje. Não esqueça que você precisa buscar a sabedoria.
Você viu que Provérbios nos instrui a como ter um lar abençoado, a como ter um cônjuge bom, abençoado, prudente, a como educar os nossos filhos. Então, a palavra do Senhor nos instrui, é um manual para nós. Tudo que nós precisamos está aqui na palavra de Deus. Por isso que precisamos tirar um tempo para nos alimentar. A palavra do Senhor é alimento espiritual para nós. Se a gente quer viver bem, nós precisamos ler e praticar a palavra de Deus, que é viva, é eficaz, não é uma letra morta, é viva, ela transforma a nossa vida. Amém? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau!